Olá! Uma das histórias mais lindas e emocionantes da luta contra o racismo é a de Rosa Parks. A mulher que em 1º de dezembro de 1955, há 65 anos, enfrentou o racismo em Montgomery, nos Estados Unidos. Quando instada a ceder o seu lugar no ônibus para um branco, ela se recusou. A lei da cidade, do estado, permitia que brancos tomassem os lugares dos negros em caso de lotação. Na verdade, o ônibus estava dividido em lugares para brancos, lugares para negros. E quando os lugares estavam todos ocupados, os negros deveriam ceder os seus aos brancos. Então, num final de jornada de trabalho, quando o motorista mandou que os negros cedessem os lugares aos brancos que estavam em pé, Rosa Parks recusou-se. E é claro, o motorista chamou a polícia e ela foi presa. A primeira reflexão que sempre vem é a seguinte: como foi possível que há tão pouco tempo ainda houvesse segregação racial legal nos Estados Unidos? Os Estados Unidos, que já eram a maior potência mundial na época e que mantinham a mais infame das coisas inventadas pela humanidade, o racismo. Rosa Parks desencadeou uma reação jamais vista. Houve boicote ao transporte público. As pessoas se mobilizaram, deram carona uns aos outros, foram a pé para o trabalho, usaram bicicletas, os táxis cobraram tarifas de ônibus. Houve reação, é claro, da branquitude com multas aos táxis. Também houve a contra-reação com pessoas e organizações comprando sapatos para aqueles que caminhavam até o trabalho e perdiam aos poucos o solado dos seus calçados. Foi espetacular. Nesse movimento se destacou Martin Luther King e Rosa Parks tornou-se um grande mito. Ela explicaria mais tarde por que tomou a sua decisão, como tudo aconteceu. Muitos consideravam que ela estava simplesmente exausta de tanto trabalhar e que não tinha, portanto, condições de ficar em pé. Mas na sua biografia, intitulada Minha História, ela tratou de esclarecer. Era isso, mas era também muito mais do que isso. Era principalmente mais do que isso. Ela escreveu: as pessoas sempre dizem que eu não saí do meu assento porque estava cansada. Mas não é verdade. Eu não estava fisicamente cansada, ou não estava mais cansada do que estava normalmente ao fim de um dia de trabalho. Eu não era velha, tinha 42 anos. Não, eu só estava cansada de ceder. E ao não ceder, mudou o mundo. Há o enfrentamento ao racismo explícito e legalizado, como foi o caso de Rosa Parks. E há ainda hoje o enfrentamento ao racismo estrutural, implícito, internalizado. O Brasil, há pouco menos de 2 décadas, estabeleceu um sistema de cotas para não brancos nas universidades. Os resultados estão aí, são muito bons. Podem ainda ser melhores. É possível e necessário, por exemplo, enfrentar fraudes. Mas tudo isso é menor diante do fato de que as universidades mudaram. Há quem prefira se manter atrelado a uma ordem abstrata universalista e que, portanto, ataque as cotas. Porque a segregação implícita, estrutural, não incomodava a essas pessoas. Felizmente está mudando. Aqui também foi parar na Suprema Corte, no STF, e o STF teve a grandeza de reconhecer a constitucionalidade
das cotas. E assim vamos. É sempre emocionante ler, reler, lembrar Rosa Parks. Essa mulher fez algo tão extraordinário, embora aparentemente tão simples, que mudou o imaginário dos Estados Unidos e contaminou o mundo. A luta contra o racismo ainda não acabou, mas a inspiração de Rosa Parks é sempre fundamental. Até o próximo.